Oi, gente! Esse é o ArchiCast especial. Meu nome é Adilson e hoje a gente vai falar sobre o futuro do trabalho. A história nos mostra que os espaços de trabalho mudam, assim como os costumes e as tecnologias e a maneira de realizar as atividades. Pensar no trabalho e sua relação com a arquitetura é pensar na evolução dos espaços e equipamentos que apoiam a atividade profissional. Mas relações profissionais são também relações entre pessoas. Pessoas que vivem num tempo determinado e de uma determinada cultura em constante mutação. E o que a cultura atual nos diz sobre os espaços de trabalho hoje? A pandemia certamente acelerou alguns processos, mas a busca por maior autonomia e flexibilidade dos funcionários são ideais que já estavam no radar das marcas e empresas. De constante mesmo, só a mudança. Para nós, profissionais de design e da arquitetura, que ajudamos a pensar os espaços que acomodem tantas transformações, é um desafio, ou melhor, é o centro do nosso trabalho. Mas só é capaz de inovar quem conhece a fundo um problema. Por isso, hoje, a gente está acompanhado de duas referências no exercício de pensar os espaços corporativos nos seus diferentes tempos. Primeiro, apresentar aqui a Maria Paula Zajar, ela é gerente de produto da América Latina da Herman Miller. Boa noite, Maria Paula, obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Adilson. Um prazer estar aqui. Apresentar também o arquiteto Antônio Mantovani, ele é da Pitar Arquitetura. Boa noite, Antônio, obrigado pela sua presença aqui para falar com a gente. Boa noite, Adilson, obrigado pelo convite. Para conversar com os dois, estou aqui com um time. Boa noite, Lili, tudo bom? Boa noite, Adilson, Rafa, Maria Paula, Antônio, excelente tema, muita coisa a aprender, vamos que vamos. E o Rafa, boa noite, Rafa, tudo bom? Boa noite pessoal, muito obrigado Antônio e Maria Paula pela presença. Precisamos saber mais sobre o que acontece com a nossa vida e com o nosso trabalho. Vamos que vamos. Queria fazer a primeira pergunta aqui, da gente explicar como é que a gente hoje entende ou denomina o chamado escritório corporativo, né? A gente podia estender isso para tentar entender como é que surge essa tipologia e como é que ao longo da história isso vem evoluindo, né? É muito importante sempre entender um pouquinho de como o espaço de trabalho tem mudado. E para poder entender como chegamos a hoje, é interessante ver um pouquinho para trás no que a história demonstra que tem sido as eras das grandes mudanças. Então, nós sempre falamos que grandes eras foram muito bem pactuadas por sistemas de gerenciamento, por metodologias, ferramentas, mas também pela tecnologia. Posso te dizer muito rapidamente que a Herman Miller ela divide essas eras de mudança como uma primeira era que foi a era industrial, na qual, logicamente, o espaço de trabalho era definido por essa produtividade que estava sendo dada em cadena, não? Os métodos taylorianos, o início da produção, onde realmente as empresas que iam a ter sucesso eram aquelas que conseguiam criar esses processos repetitivos. E os lugares e as ferramentas eram muito diferentes. Posteriormente, quando passamos esta era da informação, logicamente, isso trouxe também grandes transformações, não somente da parte de como as pessoas poderiam interagir, mas também veio um crescimento que a gente falou, um crescimento exponencial, uma revolução, veio muito da mão com a tecnologia, e isso logicamente teve uma influência muito grande na forma como as pessoas interagiam, em como os espaços estavam e tinham que responder a esta grande mudança que logicamente veio acompanhado dos processos e enfim, uma série de coisas. Depois mudamos um pouco, fomos mais para frente e é o que nós chamamos a era das ideias, onde realmente a empresa que maior teria sucesso seria aquela que realmente promovesse essa interação espontânea, incubasse essa criatividade, essa geração das ideias e que realmente através da colaboração e através da potencialização dos seus funcionários, que são os criadores das ideias, iriam ter maior sucesso. E agora, se passamos um pouco mais para o futuro, vindo com toda essa pós-pandemia e todas essas grandes mudanças, novamente uma grande era pautada por essas grandes mudanças exponenciais, eu diria que estaríamos entrando no que seria, a Herman Miller acredita que estamos entrando numa era, a era do trabalho híbrido. Então, acredito que entendendo um pouquinho sobre este passado, o que nos vai levar a entender um pouco como são esses escritórios do dia de hoje e como estamos pensando, logicamente, nesses lugares físicos. Acredito que essa era industrial talvez tenha, digamos assim, estabelecido o molde, né, inicial a partir do qual os espaços de trabalho corporativos, esses que a gente imagina, assim, né, um pouquinho antes talvez da década de 60, ali, né, 40 e tal, aquela imagem que a gente tem, né, de várias pessoas produzindo num processo que a Maria Paula acho que repercutiu super bem, né, de repetição, né, até da própria atividade, né, mesmo ela sendo uma atividade às vezes mais intelectual do que braçal, ainda assim a organização do espaço, pelo menos
menos na minha memória aqui também, né, assim, de filmes, nas minhas referências, assim, era algo meio repetitivo, assim, né? Antônio, você tem essa sensação, assim, né? Vocês trabalham muito com o corporativo, né? Essa mudança, por exemplo, do que seria a era industrial, né, para a era das ideias, ela significou o quê em termos de desenho dos espaços, né? Quais você acha que seriam as principais alterações? É uma mudança grande, né? Porque você vem no acho que nem da era industrial, né? A era industrial você começa lá em 1890, etc., no trabalho repetitivo, e você só estaria sentada do meu lado. Se eu fizesse um trabalho, eu passaria para a tua mão, você faria o trabalho seguinte, você faria uma assinatura, uma rúbrica, alguma coisa assim, né? Esse avanço de pós-guerra, que eu gosto de falar, que é a década de 50, que você comentou, em 60, é super interessante, né? Ele dá um boom dos escritórios, por quê? Porque as empresas precisam de serviços terciários, ela precisa do advogado, do contador, enfim, esse tipo de atividade que usa muito o escritório. Uma indústria não usa tanto. Esse tipo de serviço usa muito. O banco usa muito, o advogado usa muito, né? O contador usa muito. Aí você tem uma explosão de escritórios, mas mesmo assim é tudo muito igual, né? Não interessa se tem 1.000, 10 ou 100 pessoas. É mais do mesmo, né? E quando você entra numa era das ideias, onde o ser humano, onde o espaço sai do centro para o ser humano ficar no centro, onde tem a grande transformação? Você começa a olhar para o ser humano, né? E você olhando para o ser humano, você percebe que pessoas são diferentes e existe uma necessidade de criar espaços diferentes, né? E aí que você tem a grande mudança até chegar nos dias de hoje. E aí que você dá um pontapé inicial para o escritório um pouco mais colaborativo, mais inteligente, não aquela monotonia da década de 50, década de 60 que você tinha. Essa repetição, essa característica da década de 60 e 70, Maria Paula, do ponto de vista do design do espaço e dos produtos que atendem àquele tipo, né, de atividade, que já não é mais o que a gente tem hoje, né? Esse é exatamente esse momento de transição, né, do industrial. Mudou o tipo de serviço, mas a lógica ainda continuava, né? E o Antônio acho que reforça um pouco isso quando fala o número de funcionários podia ser muito maior, mas era só uma multiplicação do espaço com a mesma função, né? É uma lógica diferente, né? Do ponto de vista do design, do desenho do espaço, o que era característico da década de 60 e 70, alguns ícones de design que a gente pode trazer à memória? Em 1958, eu me lembro muito bem, a Herman Miller fez um grande estudo, né? Um estudo que estava tentando identificar o que tinha, qual que seriam as necessidades para poder atender e realmente suportar de uma forma melhor, mais humana, os espaços de trabalho. O que eu vejo que, se hacemos um pouquinho de fast forward, a era dos 60, dos 70, realmente, o design dos produtos, eu acho que inicialmente não foram criados para isso, que foi o caso, por exemplo, do Action Office, mas o que a gente vê principalmente era que era um pouquinho mais focado, não em função da pessoa, como o Antônio está mencionando muito bem que o dia de hoje, mas era esse trabalho para poder acomodar a tecnologia. Então, a primeira necessidade seria como acomodar a tecnologia, e no segundo momento, terceiro momento, talvez viria o pensar do espaço em função das pessoas. Coisa muito diferente do que a Herman Miller sempre identificou, né? A Herman Miller sempre estudou de uma forma de como poderíamos realmente entender que as pessoas não são iguais, que já mesmo nessa época, uma pessoa dificilmente faria uma única coisa. Já na era dos 60, dos 70, já tínhamos diferentes atividades, diferentes tipos de trabalho que nesse momento estariam sendo atendidos de uma mesma forma, uma mesma estação, com os mesmos recursos, tanto faz se você era um engenheiro, ou era um advogado, ou era uma área de contabilidade ou de vendas, você teria a mesma mesa, uma máquina gigante e todo funcionando no sentido de conseguir acomodar isso. Então, acredito que nesse momento, as tendências, não tanto pelo design dos produtos, mas era realmente em função de conseguir acomodar e conseguir entender ou atender essa tecnologia que estava mandando a acomodação dos espaços de trabalho. Não tinha tanta influência um criador de espaço, não tinha tanta influência uma área de recursos humanos como tem hoje, não teria tanta influência um comitê feito por funcionários para criar um espaço. Era feito basicamente por área de TI, infraestrutura e os produtos eram assim. O cubículo, por exemplo, que não foi criado para isso, o Action Office era um sistema que permitiria a comunicação, permitiria a integração. Infelizmente, pela forma como foi utilizado, acabou terminando os cubículos. Não era a intenção do design do produto. Agora, se eu vejo por outra parte, o desafio que iria ter, por exemplo, a criação já de mobiliário mais ergonômico, de pensar um pouquinho mais essa interação entre o posto de trabalho, a relação com esta pessoa que estaria sentada por mais tempo, já tinha, logicamente, já um viés muito grande de empresas como a Herman Miller, por exemplo. A gente está falando aqui de uma questão um pouco mais abstrata, mas a gente também tem isso concretizado no próprio escritório, né? Você falou dos cubículos. Eu imagino que, por exemplo, você tendo equipamentos diferentes chegando, né? Antes você tinha a máquina de datilografia, por exemplo. Quando você entra num ambiente que você tem um computador, você tem que pensar em ter uma infraestrutura para colocar o computador ali naquele ambiente de trabalho, né?
Você consegue descrever como é que, por exemplo, esses ambientes vão mudando na medida em que outros equipamentos vão surgindo também, tentando ao mesmo tempo, né, lidar com a relação entre as pessoas ali dentro desses ambientes de trabalho? Imagina os macroprocessadores, os primeiros computadores, eram umas máquinas gigantes. A mesa que nós tínhamos era uma mesa de 120 graus, onde a gente iria ubicar um monitor gigante na esquina. E o teclado era um teclado. O teclado era uma máquina gigante também para poder fazer inputs. Tinha, por exemplo, os teleprompters, que era outro negócio. Eram máquinas enormes. Na medida que a tecnologia foi mudando, os equipamentos que o usuário estaria em contato com eles foram mudando, a intenção do design também mudou, porque não estaríamos mais presos a passar esse cabeamento, a data. Já o fato, por exemplo, da evolução para chegar em um Wi-Fi permitiu, logicamente, simplificou os computadores, as ferramentas, e isso imediatamente flexibilizou os espaços. O que acontece é que talvez esta mudança da tecnologia demora para que a mudança de hábitos e realmente a mudança dos espaços de trabalho se dê. O espaço de trabalho, pelos sistemas pré-existentes, nunca conseguia acompanhar e nunca conseguiu acompanhar essas mudanças. Que você tinha um investimento na infraestrutura, você tinha um investimento em umas instalações que não conseguiam acompanhar isso. Se você vê para o passado, a evolução era lenta, devagarinho, e os espaços iam acompanhando. De repente veio essas mudanças que chamamos umas revoluções, não foram mais evoluções e revoluções, o espaço físico não conseguiu acompanhar. Então, mudaram os métodos gerenciais? Mudaram. A hierarquização mudou, já estamos em outra faixa. Mudaram as ferramentas? Mudaram. Então, passamos de ter grandes máquinas gigantes para pequenos laptops, pequena tecnologia. Agora, o questionamento sempre é se o espaço de trabalho conseguiu evoluir da mesma forma. E a resposta é não. Muitos dos nossos clientes falam, não consigo acompanhar, inclusive em dias atuais, não consigo acompanhar essa mudança porque a infraestrutura que eu tenho me impossibilita essa flexibilização. E tudo vai mudando assim. Então, você que me pergunta, Adilson, como que mudamos os produtos? Os produtos foram mudando, a necessidade de como interação, as cadeiras foram mudando radicalmente, os materiais, como fomos mudando, os sistemas, por exemplo, ainda o conceito de sistema, onde tinha umas famílias completas, algumas performances, digamos, destes mobiliários, era em função de conseguir acomodar e tentar fazer esta migração, né? Conseguir transformar algumas coisas. Então, o design dos produtos iria em outro sentido. E assim por diante. O Antônio, o que opina sobre isso? Você que vive na especificação, logicamente, na frente, tudo isso. Concordo plenamente com você, isso que aconteceu, e é interessante ver, né? Eu que tenho aí 22 anos de vida de escritório, projetando escritórios, são mundos muito diferentes, né? Quando você fala do ano 2000, quando você fala de 2010, quando você fala de 2015, 18 e 20, são completamente diferentes, né? Quando a gente fez um escritório sem rede de cabeamento 5 anos atrás, 5 anos atrás, era super novidade, era incrível, e ninguém tinha coragem de fazer porque achava que ia perder os dados em algum lugar, né? A informação em algum lugar. Hoje a gente não faz, assim, até faz escritório com cabeamento para dados, mas inverteu completamente, não precisa de maneira alguma. Então as coisas mudaram numa velocidade da luz nos últimos tempos, né? E a gente acrescenta uma pandemia que, se a pessoa não queria investir nessa mudança, com pandemia ela foi obrigada a investir, né? Quem não tinha nuvem, teve que ter nuvem. Quem não tinha laptop, teve que ter laptop. Quem não tinha rede estruturada para atender outros lugares, teve que ter rede estruturada. Então, alcançou aquele pé do escritório que sempre fica atrás, alguém está puxando ele na corrente, ele teve que alcançar a tecnologia agora, né? Justamente por causa da pandemia, né? Isso é bem interessante. A gente falou desses dois momentos aí, inicialmente 3, né, que a gente vai falar da questão do híbrido mais pro final, mas então a gente sai de uma concepção espacial que é essencialmente programática na atividade do trabalho, e quando esse foco, né, migra aí de fato para as pessoas, para o funcionário, há também uma migração do entendimento das empresas e das marcas, né, para aplicar os seus propósitos nos espaços, e isso também muda programaticamente o escritório, mudando inclusive o foco às vezes de atenção, não necessariamente para um espaço de trabalho, mas para uma área de conferência, salas de reuniões, né? Então há também uma transformação do design. Como é que foi aí durante o seu processo de trabalho acompanhar essa mudança? Assim? Quais conteúdos, até mesmo de outras áreas, precisou ser incorporado para entender melhor esses espaços de trabalho, para essas novas demandas focadas de fato nas pessoas que estão lá trabalhando e aplicando, né, o seu suor ali por um propósito de uma marca, de uma empresa? Essa revolução ela já está acontecendo há 5 anos, né? Você deixar de olhar o escritório como espaço de trabalho e você olhar o escritório como espaço de pessoas e atividades a serem desenvolvidas. Acho que isso a Maria Paula pode falar muito melhor do que eu,
mas é o olhar que a gente teve que ter para esse momento atual, né? Atual quando eu falo de 5 anos para cá. Quando a gente projetava 20 anos atrás, era assim, quantas pessoas vão sentar, quantas reuniões você quer, põe ou não põe uma recepção e põe uma arinha de café. Era assim que a gente projetava. Hoje, como a gente projeta? A gente vai numa empresa e pergunta como você trabalha, que tipo de trabalho você desenvolve. Eu não pergunto quantas pessoas tem, né? É um pouco diferente. A pergunta de quantas pessoas vem lá no final. Então você tenta entender como funciona essa empresa, né? Qual que é a lógica de funcionamento dela do trabalho, né? É isso que acontece hoje em dia. É isso que tem sido feito nas empresas mais interessantes, nas empresas mais inteligentes, naquelas que querem estar funcionando de forma plena, né? É isso que acontece. É uma quebra muito brusca de um modus operandi que vinha desde 2000, 2010, enfim, 2015, e começou de repente tudo romper. E tudo rompe com as grandes empresas de tecnologia, né? Que elas pensam o trabalho de uma outra forma, né? Os espaços de trabalho, né? O espaço de trabalho trabalha para elas. Não é elas que trabalham para o espaço de trabalho, é uma coisa bem interessante, né? Parece uma bobeira, mas é assim que funciona. Vem a pandemia e, né, como a gente estava falando, não é ela que estabelece as mudanças, né? Você está trazendo exatamente isso, mas acaba que ela acelera todos os processos e instaura mudanças quase que do dia para a noite, né? Houve uma necessidade de adaptação de algo que estava sendo feito, digamos, com um pouco mais de tempo, né? Literalmente, teve que ser feito às pressas, né? Empresas maiores talvez já tivessem ali equipamentos e condições de pensar esse espaço diversificado, né, distribuído de trabalho, nem todas, né? Aí pensando um pouquinho também no próprio trabalhador, né, assim, na pessoa que está em casa, né, no funcionário que está ali adaptando também, pensando um pouco sobre a contribuição que, né, o arquiteto, o designer e tal podem trazer de informação para quem está ali trabalhando em casa e teve que se adaptar, mas quais são as questões mínimas, assim, dicas práticas mesmo, que são importantes para ele estar produzindo com bem-estar, né, garantindo saúde, uma qualidade integral, né, do seu trabalho dentro do ambiente da casa. Quais seriam as principais preocupações nessa adaptação da casa em um espaço de trabalho? Eu respondo de uma maneira bem simples, tá? As pessoas tendem a criar, sei lá, verdadeiras bíblias sobre o tema, não precisa, tá? Só tem uma palavra para isso, ergonomia, em todos os sentidos, tá? Ergonomia no sentar, ergonomia na altura da tua mesa, ergonomia na iluminação, você tem que ter uma quantidade de luz mínima para você conseguir trabalhar sem afetar a tua visão no médio prazo e contato com a luz do dia. Isso é extremamente importante para você estar na tua casa. É isso, é uma altura da mesa, uma cadeira que funcione ergonomicamente para você e luz. Basicamente é isso, é muito simples, não precisa de nada além disso. Isso funciona perfeitamente. Antônio falou com maestria, estou muito de acordo com isso. Realmente tem que ter uma visão um pouco holística, não? Cuidar um pouco do que falou Antônio, como estou me sentando, o que eu posso pôr se preciso pôr um apoio de pé, o que posso fazer dentro das coisas que eu tenho na realidade, que eu tenho na minha casa, uma boa luz, uma mesa, uma boa cadeira, se possível, perto de uma janelinha, a circulação um pouquinho, mas também é uma questão também de conseguir cuidar também da saúde mental. Então, conseguir fazer pausas quando precisa fazer pausas, ser flexível no momento dos horários, se precisa ser flexível, permitir-se essa flexibilização, fazer pausas durante o dia para andar, para levantar-se, para que isso vai ajudar logicamente no bem-estar, cuidar, por exemplo, também da saúde mental, isso também é muito importante. Então, o fato de estar trabalhando em casa, logicamente, a gente tenta replicar na medida do possível as condições próprias por meio de todos esses atributos ergonômicos, esses acessórios ergonômicos que o Antônio já mencionou, mas também protegendo e trazendo muito ao presente as coisas que você também precisa para poder continuar, essas pausas que a gente fazia para tomar um cafezinho, levantar-se, tomar um cafezinho também, ver como que está a criança, não está pulando fora da casa, esse tipo de coisas também faz bem, faz parte do dia a dia, não é o fato que estamos trabalhando em casa, que eu não vou conseguir me levantar do computador, que não vou conseguir fazer uma pausa, então também preparar-se para bloquear horários dentro do seu calendário, para que essas pequenas pausas que normalmente faríamos se estivéssemos em um escritório físico, façamos também essas pausas e nos permitamos isso estando em casa. Então, concordo com o Antônio, pode existir manuais de Bíblia, mas realmente tem que ser uma coisa prática, uma coisa realística, uma coisa humana, né? Focar no que podemos fazer para que essa pessoa consiga performar melhor nas condições. O que parece é realmente esse encaminhamento para uma condição muito diversificada do ambiente de trabalho, né? É o oposto do que se tinha antes de resolver, ou seja, de pensar o desenho para uma coisa só. Na verdade, é a adaptação realmente a ambientes de qualidade, produtos e ambientes de qualidade em diferentes situações de trabalho, né? O trabalho de casa é um deles, né? E que traz um pouco essa mudança cultural. Eu queria comentar a respeito do que a Maria Paula disse, que na verdade é todo um ecossistema, e isso que o Antônio falou da ergonomia é super importante,
importante porque a gente tenta sempre, nós profissionais, né, do design, da arquitetura, conectamos a ergonomia a uma coisa estritamente física, né, postural, mas a gente não conecta que às vezes uma questão postural vai influenciar no seu humor, na sua irritação, você também não conseguir fazer as coisas no devido tempo, não conseguir se organizar e programar os horários. Então a Maria Paula acho que ilustrou bem que é todo um ecossistema que funciona a favor do bem-estar. Não é exclusivamente o design do espaço em si, mas é todo um conjunto de questões que sim, né, um bom projeto pode ajudar o funcionário, a pessoa que estiver trabalhando ali, se estruturar melhor e de fato conseguir levar essa fase que a gente entrou agora de uma maneira menos traumática, né, que eu acho que a função é sempre diminuir o grau aí de dificuldade de adaptação, né, porque uma sociedade em constante mudança nos exige, né, um esforço de adaptação que consome muita energia, né. Eu acho que a fala do Antônio e da Maria Paula acho que deixam isso bem claro pra gente, é bem interessante nesse sentido. Tem uma questão também do hábito, né, eu vejo vários especialistas falando, né, do trabalhar em casa, dando dica, inclusive você mudar de roupa, tomar banho antes de trabalhar na sua própria casa, né, ajuda nesse sentido, né, o que a Rafa falou, essa questão do ecossistema, não só você ter uma mesa de trabalho boa, você ter iluminação, mas também ter todo um ritual, né, pro trabalho, ele é importante também e acaba influenciando na vida, no cotidiano da pessoa, né. Outro ponto que eu gostaria de adicionar aqui, Adilson e Rafa, é que também é importante entender que tipo de atividades precisa essa pessoa que seja suportado estando trabalhando em casa. O entendimento das atividades que ele precisa fazer, do tipo de atividades que ele precisa executar, deve, logicamente, de parte da empresa, tentar entender a fundo isto, para que possa também ajudar a atender essas atividades e poder suportá-las mesmo estando remoto. Então, isso é muito importante, o entendimento, isso que falou Antônio, o perguntar o que vocês fazem, como que vocês fazem, que tipo de atividades têm, que equipes precisam disso, do outro, porque isso também vai ajudar com que esta pessoa que está hoje remota, trabalhando em um outro lugar, consiga sim ter eficiência e efetividade no suporte a essas atividades, que vai levar com que ele tenha um dia produtivo, positivo, né, e sem maior estresse. Então, é importante também. Do ponto de vista das empresas, assim, elas estão recebendo como essa valorização da diversificação dos espaços e dos processos de trabalho, como uma consequência da valorização da pessoa, né, da individualização dos métodos e também desse entendimento de que se produz melhor determinadas atividades em determinados ambientes, né? Coisa que antes até a ausência de uma tecnologia de informação, por exemplo, não permitiria, hoje ela permite. Como é que vocês veem as empresas? Como é que elas estão hoje se posicionando? Numa ênfase em uma sede, num espaço único, na diversificação? Antônio, como é que é isso, assim, na sua opinião? Resposta delicada, né? É assim, não existe uma unanimidade, né? Tem empresas que têm esse DNA natural de acompanhar as ideias, as necessidades do funcionário, da tipologia de trabalho, principalmente essas empresas que estão na telinha do teu celular. Elas já nasceram assim, elas vivem assim, então para elas ter um espaço para falar o telefone sozinho, sem ouvir quem está falando fora e quem está lá fora não ouve o que você está falando, para ele é natural ter uma salinha de telefone. Você não precisa explicar para essa empresa assim. Uma empresa que é muito antiga, que familiar, ou que anda numa velocidade um pouco mais tranquila, né, mais rara, ela já vai dizer que um phone booth desse é um local onde você vai ficar namorando. Você não vai trabalhar ao telefone, né? Você fica namorando ao telefone. Então, tem empresas e empresas. E tem aquelas empresas também que tem que estar um pouco na moda, tem que parecer que é cool, copiar algumas tendências para ter um sex appeal para contratar gente, né? Tem empresas que são assim e que não é uma grande verdade, né? Então, assim, eu estava projetando uma empresa 1 ano atrás que a gente fala, não, você tem que ter um lactário, é importante. A pessoa responde, de jeito nenhum, aqui a gente não usa. Daí você fala para ela, não, mas 75% da tua empresa são mulheres. Se você tem 300 funcionárias, você tem muita mulher trabalhando, então você precisa de um espaço desse. Ah, não preciso. Então, é complicado ainda. Eu entendo que isso é complicado. As pessoas dizem que olham as pessoas, mas ainda tem barreiras, né? As pessoas não entendem que funcionário feliz é funcionário produtivo, que é a coisa mais básica do mundo, né? Isso ainda acontece. Então, tem para todo tipo de gosto. Mas eu acho que andando devagar ou mais rápido, as empresas estão caminhando para um fim melhor. Eu acho que para um resultado melhor. Todas elas, né? Nas suas velocidades. É a percepção que eu tenho, né? Talvez a Maria Paula consiga falar um pouco mais de propriedade, porque ela entende um pouco mais o que acontece pelo mundo, mas é a percepção que eu tenho aqui em São Paulo, com as empresas que a gente trabalha aqui no Rio, enfim,
o que a gente percebe. Isso varia muito realmente, como menciona Antônio, e definitivamente uma coisa que temos visto das últimas pesquisas que temos realizado, a Hermann Miller já está fazendo pesquisas há muito tempo, mas nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, no último ano especificamente, temos conversado muito com muitos clientes, com diferentes indústrias, e realmente ainda não tem um grande consenso sobre o que vai acontecer com o espaço de trabalho. Eu entendo que, agora que estavas perguntando, Lili, esse tema do foco na pessoa, sim, é uma tendência, mas muito bem pontua Antônio, que vai depender muito da cultura e do que realmente são os valores das empresas. Então, empresas que perceberam que as pessoas, a base do talento, esse motor do revenue, que são as pessoas que criam as ideias inovadoras, essas são as empresas nas quais já isso se traduz muito estrategicamente no espaço de trabalho. Empresas que ainda não chegaram a isso, que não estão acompanhando essas grandes revoluções, esse é o ritmo que fala o Antônio, e eu estou totalmente de acordo. Mas, por outro ponto, se a gente já no futuro vamos a falar deste tema, deste trabalho distribuído, ou esta mudança, digamos, na estratégia do espaço de trabalho, no que estamos vendo no mundo fora, também em alguns lugares aqui também na América Latina, é que temos 3 grandes grupos, ou 4 grandes grupos de empresas e de clientes. Uma que fala, não vou fazer nada, realmente o pessoal tem que voltar ao espaço físico, e é isso, vamos continuar como estamos, e vamos pôr álcool gel, e vamos que vamos. Tem outros, por outro lado, que são os binários. Então, eles são ou você é uma pessoa que trabalha no espaço físico ou você é um trabalhador remoto. Então, é uma coisa ou a outra. E temos outros também, que já são as grandes empresas de tecnologia, que eles já falam remote first. Então, primeiro remoto, todo mundo vai para casa, fechei os escritórios. Porque eles entendem que a captação, por exemplo, de talento, para eles, o fato de ter ou não ter o espaço físico, tanto faz. Pelo fato, aliás, de não ter um espaço físico, eles podem contratar os gênios, que podem estar em diferentes geografias, né? E, por outra parte, já temos realmente aqueles que realmente falam, não, isto vai ser um tema híbrido, isto vai ser um tema, uma coisa junto com a outra, vai trazer, logicamente, estamos começando a ver o que é um mundo de complexidades, é decir, isto não é uma coisa simples de se pensar, isto é um tema muito complexo, este tema de conseguir, de ter pessoas trabalhando em diferentes lugares, esse tema de pensar como que eu vou fazer para não ter redundâncias, é um tema extremamente complexo. Então, Antônio muito bem resumiu, temos todo tipo de casos. Não existe uma prescrição, não existe um definitivo, mas sim vemos tendências de comportamentos das organizações e isso vai muito atrelado aos valores e ao que eles realmente pensam e seus objetivos de negócio em si. Tem uma questão também que a pandemia trouxe, né? Essa discussão que a gente está tendo aqui. Mas para alguns trabalhos, para alguns tipos de trabalho, né? Você desfavorece algumas coisas que é o contato com outros que estão trabalhando ali contigo, né? E acompanham de alguma maneira o que você está fazendo para complementar, para fazer as trocas e tudo mais. E aí eu queria puxar um pouco de falar das vantagens, né? Desses espaços coletivos para se continuar a fazer um trabalho coletivo, né? Imagino que assim, como a gente falou, né? Alguns trabalhos vão preferir continuar trabalhando em home office, mas outros trabalhos necessitam dessa troca. E aí eu acho que é interessante a gente citar essas vantagens desses espaços coletivos. É bem interessante, né? Porque eu acho que o trabalho remoto ele funciona bem 100% para quem só depende dele mesmo e de mais ninguém. Se não for isso, ele não vai funcionar, né? O trabalho coletivo a gente tem que olhar de uma outra forma, né? Que é muito interessante. Por exemplo, eu vou trazer para o meu lado, que é o lado do escritório da arquitetura. Quando a gente pensa, dá para trabalhar em casa e fazer um projeto? Dá para trabalhar em casa e fazer um projeto. A gente está sobrevivendo agora dessa maneira já há mais de um ano. Mas quando você está no escritório, dando um exemplo, você está andando pelo escritório, você passa pela mesa de um arquiteto, você olha alguma coisa que ele está especificando, seja uma cerâmica, seja uma cor, seja alguma coisa que está ali, e te vem um insight na hora e fala, não usa isso porque isso eu já usei no projeto tal e deu errado dessa forma. Ou faça assim porque vai funcionar de tal maneira, talvez tenha mais a ver com o seu cliente. Esses encontros casuais, esses insights casuais que você tem ao longo do escritório, em que todos os profissionais têm o tempo inteiro, isso é muito construtivo. Isso você não tem quando você senta numa mesa de reunião com alguns profissionais para falar daquele projeto. Então, ainda os espaços de trabalho, eles são muito essenciais para esse tipo de coisa. Eles ainda trazem esse tipo de, não aprimoramento, mas no caso da arquitetura, você consegue chegar muito mais, né? E olhar muito mais longe para um projeto quando você tem mais gente envolvida que não faz parte necessariamente daquele projeto. Eu entendo que talvez isso aconteça em outras áreas, né? De uma forma ou de outra, com mais intensidade ou com menos intensidade, isso
deva acontecer. E tem uma outra coisa também, que os espaços de trabalho, eles não deixam de ser espaços de inspiração, né? As coisas acontecem ali, você vê gente, você conversa, você trata de assuntos variados. Que em casa você não tem isso, né? Em casa você entra lá para ler um jornal, você fica sozinho, você faz o teu trabalho, mas você fica, eu acho que você vai blocando o teu cérebro, né? E vai ficando, acho que um pouco mais obtuso ficando sozinho, né? Não adianta você falar que evolui porque não evolui tanto, né? Você não vê as coisas acontecendo na rua, né? É a minha percepção de espaços de trabalho. Eu acho que assim, falando, o espaço de trabalho ele vai acabar? Eu acho que um dia ele vai acabar, certeza que ele vai acabar. Hoje, não. A gente está no passo, finalmente a gente está no passo 1 para acabar os espaços de trabalho, mas a gente tem mais 9 para chegar no número 10 que elimina ele. E essa eliminação dele vai ser, sei lá, daqui 150 anos, 200, 500 anos, eu não tenho ideia quando. Mas é quando a tecnologia chegar a um ponto em que tudo pode ser feito no lugar que você tiver, com todas as facilidades do lugar presencial. Então eu consigo enxergar um tecido do meu lugar, seja onde eu estiver, e esse tecido ele vai ter a mesma textura no virtual e a mesma cor no virtual do que se fosse no real. E hoje isso não existe. Você tira uma foto, ela é maravilhosa de um tecido, você apresenta para um cliente, ele entende que aquilo é azul, na verdade ele é lilás. Então estamos longe de chegar nesse ponto. E vai demorar muito tempo, 200, 300, eu não sei quanto tempo de anos a gente vai chegar lá. E quando isso acontecer, é uma coisa bem interessante, né? Acabam as empresas de imobiliário, né, Maria Paula? Não, elas não acabam. Elas se mudam para dentro da casa das pessoas, né? E a gente vai consumir mobiliário ergonômico naturalmente para todas as casas de todas as pessoas, como se consome isso para os escritórios. Enfim, acho que eu me alonguei bastante, né? Não, foi ótimo, Antônio, porque você ilustrou bem o que a gente começou a chamar lá no início do modelo híbrido, né? Você ilustrou muito bem a importância da coletividade, dos insights que o trabalho em coletividade traz, né? Afinal de contas, somos uma espécie que dominamos o planeta porque conseguimos viver em coletividade, não tão bem agora, mas conseguimos. E também essa dinâmica de pulverização, que é consequência de uma dissolução também dos meios de produção. Como que a Herman Miller pesquisa e estuda, de certa forma, uma ação para essas condições que vão acontecer, pelo menos agora, durante 9 passos, né? Esperamos nós, juntas, né? Da necessidade dos espaços coletivos, ao mesmo tempo da importância do trabalho individualizado na sua residência, ou talvez outro compartimento que a gente ainda nem sabe o nome, né? Que talvez não seja mais nem casa, seja uma outra coisa. A pesquisa que nós fazemos constantemente, porque parte fundamental de esses grandes acertos que a Herman Miller tem tido, porque temos acompanhado sempre de perto essas evoluções, o que vem, como que as pessoas trabalham, que tipo de atividades, mas as nossas origens, se nós vamos para a era dos 1930, 48, 50, 60, antes de ter criado, que a Herman Miller foi a criadora realmente do Open Space, nós tínhamos um conhecimento e temos ainda um conhecimento muito grande do espaço de casa, no residencial. Na época em que, no passado, que a gente tinha toda a parte dos Sims, quando tivemos a George Nelson, foi o modernismo, né, que era o que precisamos, ou como podemos fazer para que estas pessoas que estejam em casa tenham um viver moderno, dinâmico, com um olhar diferente. Por isso foi que criamos todos esses produtos que até o dia de hoje você vê uma Shell, são cadeiras extremamente ergonômicas e já com um pensar muito diferencial. Mas isso é uma coisa muito interessante porque nós temos visto nessa evolução que, logicamente, o residencial permeou o corporativo, que foi na época de 58, quando George Nelson e Robert Frost, um pouco antes, talvez, eles criaram o que chamamos de Executive Offices, que era basicamente um portfólio onde os executivos conseguiriam escolher umas escrivaninhas fantásticas para poder trabalhar, por exemplo, desde casa. É decir, estamos falando de muito tempo atrás. E assim fomos migrando e é uma pesquisa constante, de não somente tendências, mas acompanhando muito de perto o que está acontecendo, os materiais, uma série de coisas que, logicamente, vão a ser os drivers para a forma como abordamos e para a forma como produzimos e para como criamos produtos que vão a vir a suportar estas funções. Eu te dou um exemplo agora. Lançamos agora recentemente um produto que se chama OE1, que está pensado na agilidade, na flexibilidade e que é um produto que já nasce híbrido, é decir, serve tanto para o escritório quanto para a casa, porque ele tem umas características de design, não somente centrada na pessoa, como é o princípio básico de design da Herman Miller, mas se presta e pretende em sua origem já é um produto flexível, ágil, que pode transformar, que pode acompanhar essa agilidade, não? E essas velocidades que estão sendo cada vez mais exigentes. Então, talvez seja isso, decir, é pesquisa constante, investimento, é abrir-nos a acompanhar muito de perto nossos clientes e acompanhar muito de perto o consumidor final.
do ponto de vista também do designer, né, assim, também que está projetando, né, a Maria Paula traz muito a experiência também de quem está produzindo, está pensando nos produtos, está antecipando demandas, né, e auxiliando com soluções a partir de um acompanhamento constante, né, da cultura, das relações sociais, da tecnologia, né, muita tecnologia, assim, mas bem aplicada, né, e o arquiteto, Antônio, também, como é que ele, né, pode se preparar para lidar com essa, não sei se imprevisibilidade, mas com esse previsível, né, assim, a gente não conseguiu prever muita coisa, na verdade, né, as coisas só demoravam mais tempo para mudar. Aí deu pra gente uma falsa sensação de que a gente sabia o que estava fazendo, mas a verdade é as coisas mudam muito rápido, né? Como é que o arquiteto, né, o designer, que também precisa acompanhar essas mudanças culturais, pode se preparar, se é que isso é possível, para lidar com essas constantes mudanças, né? Você falou um pouquinho sobre a abordagem do arquiteto quando chega, né, no cliente de uma empresa para falar sobre as pessoas, né, e não sobre a quantidade de pessoas, mas talvez é desenvolver um pouquinho mais o que você vê como atributo para o profissional que está pensando esses espaços, especificando e desenhando, para atender esse encaminhamento de um trabalho híbrido, né, provavelmente, e diversificado, distribuído em diferentes lugares. A minha percepção é que, assim, não é não ter preconceito, mas, assim, qualquer coisa que rotule, qualquer padrão comportamental ou de projeto, ele não pode ter continuidade nunca. A partir do momento que você não tem isso, você está sempre aberto para aquilo que está chegando. Então chega a pandemia, não dá para trabalhar no escritório? Não dá. Como você vai funcionar na nuvem? Assim que eu funciono, ok. Resolvemos o problema. É isso. Não posso trabalhar na nuvem, tem que trabalhar no escritório, senão eu tenho um problema. Você pode trabalhar na nuvem? Sim. Muita gente já trabalha. Então acho que a capacidade do arquiteto, do designer, de estar sempre aberto ao novo, ou essa imprevisibilidade, essas mudanças constantes, é muito importante, né? É assim, você tem mudanças muito grandes, a Maria Paula falou, e elas, cada vez mais, elas acontecem mais rápido. Se antes elas aconteciam a cada 40 anos, começaram a cada 20, começaram a cada 10, e hoje a cada 5 você tem um cenário novo, completamente novo de espaços de trabalho, completamente diferente do que era 5 anos atrás. Não se repete. E eu acho que isso vai mudar cada vez mais rápido. A cada 2 e 2, não sei. Mas, enfim, a velocidade disso é muito grande. Do avanço da tecnologia, né? Então tá aberto a isso. Entender que o que funciona hoje não vai funcionar em 2023. Certeza que não funciona. A gente tem que estar aberto a isso, né? É a percepção que eu tenho do tipo de postura que a gente tem que ter hoje. Eu acredito que as mudanças sim estão sendo cada vez mais rápidas. E que o grande desafio não só de quem desenha os espaços, mas também das ferramentas que estão dentro desse espaço, vai ser realmente poder acompanhar e ser flexíveis o suficiente para poder se adaptar e poder mudar e transformar-se rapidamente. Então, acredito que o sucesso, acredito que a forma como vamos a conseguir manter esse ritmo é permitindo-nos, aceitando primeiro o cambio, porque o cambio é inevitável, mas fazendo das ferramentas e fazendo com que o que precisamos para poder montar e para poder transformar-nos sejam coisas ágeis, flexíveis, que nos permitam acompanhar. Assim, não existe mais encerrar-se num sistema, não existe mais fechar-se numa coisa. Agora, dentro do planeamento estratégico, o fator câmbio, o fator de flexibilização, o fator de permitir esse ensaio, prova, adaptação, acomodação, mudança, tem que ser permitido. Então, acho que a única forma de acompanhar este ritmo de mudança vai ser tendo ferramentas altamente flexíveis e pensamentos, logicamente, e culturas, logicamente, que consigam aceitar e abraçar isto. E tem coisas, né, Maria Paula, na minha percepção, assim, tem coisas que são boas, elas sempre vão permanecer boas, né, independente do tempo que a gente esteja, né, tudo que foi feito com ergonomia, tudo que foi feito adequado ao corpo do homem, sempre vai funcionar, né? Claro, você chega com uma tecnologia nova, você chega com alguma coisa mais eficiente, mas aquilo sempre vai funcionar de alguma forma, né? Isso é bem interessante, né? Entra o tempo, passa o tempo, a gente pega algumas cadeiras da década de 60, elas são super funcionais hoje. Então, assim, não passou, ela não tem uma tecnologia de uma cadeira de hoje, mas ela ainda continua super funcional. Isso é uma coisa que nunca vai passar, né? Então, assim, tá em casa ou tá no escritório, não interessa o que acontece com o trabalho, aquilo sempre vai funcionar num lugar ou num outro, né? Isso é interessante. Eu concordo contigo, Antônio, você mencionou, e esse também é um dos princípios da Herman Miller, de dizer, quando a gente se foca e planeja tudo em função do ser humano, em função da pessoa, entender essa inclusividade, entender essa diversidade, não tem como dar errado, é dizer, as culturas, as empresas,
tudo, o motor é a pessoa. E na medida em que os ambientes, na medida em que as ferramentas eu sempre falo ferramentas, mas são produtos, estejam pensados ao redor e como princípio básico o bem-estar, produtividade, o ser humano como centro de design, eu acho que não tem erro. É por isso que os produtos pensados ao redor do ser humano são aqueles que permanecem, aqueles que acompanham, aqueles que conseguem mutar. Uma outra coisa que eu estava ouvindo outro dia, de Ryan Anderson, que é o nosso VP de Research da Herman Miller, é muito interessante porque ele falava que podem existir grandes mudanças e grandes inovações, mas somente quando as pessoas, essas grandes inovações, criam uma mudança comportamental, aí é quando realmente existe uma mudança de era, é dizer, existe uma consequência. Porque tem existido grandes inovações. Imagina, você lembra quando apareceram as TVs 3D? Que todo mundo queria ter um foco 3D, mas as pessoas não queriam permanecer vendo televisão com óculos o dia inteiro. Então, não existiu essa adesão, essa costumeiração, porque não teve essa mudança de hábito e terminou acabando com essa inovação, não foi para frente. Então, dessa mesma forma, virão umas inovações, mas unicamente aquelas que gerem uma mudança comportamental, aquelas que realmente levem a que as pessoas adiram, essas são as que vão permanecer, as que devemos acompanhar. Então, isso é muito interessante, saber exatamente acompanhar, estar atentos, mas conseguir apontar as coisas que realmente vão fazer uma mudança intrínseca. Bom, depois desse papo aqui, eu acho que a gente podia dar a dica para quem quiser saber mais informações sobre esse assunto. O site da Herman Miller tem não só a evolução dos produtos dela, mas também todo o material de pesquisa disponível para consulta que a gente acabou de falar aqui. Então, só acessar o site hermanmiller.com.br. Queria agradecer, então, a Maria Paula e o Antônio. Deixa eu primeiro agradecer a Maria Paula. Obrigado, Maria Paula, por conversar aqui com a gente, por botar essa questão do futuro do trabalho em questão aqui nessa discussão, né? Que importa não só o espaço construído, mas também a valorização das pessoas, né? E como os escritórios estão vendo isso. Obrigado pela sua expertise aqui para explicar algumas coisas pra gente. Imagina, um prazer. Ótimo esse bate-papo. Muito obrigada. Antônio, muito obrigado também pela sua presença aqui, ajudando a esclarecer um pouco desses assuntos pra gente. Obrigado, gente. Prazer. E aí, Lili, mais um, né? Sim, muito obrigada, Maria Paula, Antônio. Discussão super pertinente, um tema dá muita vontade de estudar. Eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente se aprofundar. E parabéns pelo trabalho, viu? Vocês têm um trabalho de referência, de fato. Obrigadão. Isso aí. Rafa, mais um, né? Isso, mais um. Obrigado pela presença, Maria Paula, por mostrar aí a preocupação não só pelos aspectos morfológicos, né, do design, da ergonomia, mas os aspectos comportamentais para mostrar esses horizontes. E obrigado, Antônio, pela presença aqui, pela sua experiência. Parabéns pelo seu trabalho também. A gente acabou não falando muito, mas a gente também te espera aqui para gravar um dia uma entrevista com você. Obrigado pela presença. A gente volta na semana que vem com mais um episódio para vocês e até mais.